Primeira dificuldade na área da saúde. Nós temos um limite de PAB e BIMAC, vou explicar o que é para vocês. Os recursos da saúde, eles têm umas terminologias. Chamado PAB, que é para atenção básica, programa de atenção básica, e MAC, que é de média e alta complexidade. Então, PAB é para pagar o recurso para pagar os médicos, os enfermeiros das unidades básicas de saúde. E os recursos de MAC, que é para pagar os recursos de UPA, laboratórios, exames, que são, no caso, o SEM, alguma especialidade que nós tenhamos. Eu ainda estou nesse mês de dezembro, vou para Brasília quinta-feira, de manhã, volto sexta-noite. Nós temos 9 milhões de saldo ainda para receber da União, para viabilizar a saúde da Itapipoca, de recursos não repassados. E vou ver se agora no apagar das luzes, aprovada a PEC da transição, a gente consegue. Vai um assessor nosso na quarta. Falei com os deputados hoje, falei com o deputado Zé Ayrton, falei com o deputado Moses, falei com alguns deputados, eles estão indo todos hoje à noite, ficam até quarta, e vamos tentar ver se a gente consegue esses 9 milhões de reais para que a gente possa financiar a saúde. Então essa é a primeira dificuldade. Quando vou falar sem medo de se acharem que é propaganda porque eu sou petista, não tem problema. Vai falar do governo Lula. O governo Lula era um dos governos mais republicanos, no sentido de que garantia o dinheiro para os municípios. Então, na época que o Lula foi presidente, o ex-prefeito João Barroso era prefeito. E Itapipoca não teve dificuldade de recurso do governo federal. Tá certo? Mesmo sendo de partidos adversos. Porque a forma que o Lula encontrou de ser republicano e de dividir, fazer o pacto federativo entre União, Estados e municípios e garantir os recursos. Porque é na ponta, é no município que as coisas acontecem. É no município que faz a educação básica. É no município que atende, faz a saúde, faz o SUS acontecer. Né? Portanto, isso aconteceu nesse governo Bolsonaro, porque aí tudo de dinheiro ficou para o chamado orçamento secreto. E aí os municípios ficaram a ver navios. Esse é o caso específico. Mas tem outros. Eu recebi recursos em torno de 10 milhões de reais para fazer uma obra, a obra que eu falei há pouco. Eu recebi esse recurso antes de eu assumir. Foi colocado, empenhado em 2020. Dezembro de 2020, o deputado Domingos Filho colocou 10 milhões de reais para fazer a obra da baleia. Somente agora, 2 anos depois, que eu consegui licitar e dar ordem de serviço pela burocracia do governo federal. 2. Mesma coisa, esse mesmo período, o deputado Domingos Filho colocou 2 milhões de reais para a estrada da Lagoa da Mangabeira, que termina com a praça lá na Lagoa da Mangabeira, uma lagoa bonita, vai ser um outro espaço turístico. Também consegui licitar e dei ordem de serviço, ainda não iniciou sua obra, vou já notificar o construtor. 3. Deputado Zé Ayrton também colocou no mesmo período uma obra para o assentamento Maceió, para fazer todo o intertravado do assentamento Maceió. Uma foi autorizada, a outra, 2 milhões foi autorizado, 10 milhões não. 2 milhões pela Codevasf e 10 milhões pelo MDR. Então, são essas dificuldades e não há diálogo nos ministérios. Né? Toda a interlocução, nesse caso, nesses 2 anos que eu vivenciei com o presidente, era só com os deputados, e como os meus deputados não eram deputados da base do governo, o diálogo era extremamente difícil, né? E que não havia boa vontade para a liberação, e não é a liberação só dos recursos, é a liberação da análise técnica, a agilidade dos processos. Outro exemplo, nós temos um residencial de 500 casas praticamente pronto em Itapipoca. Residencial Vicente Antenor Ferreira Gomes. Lá, só naquele residencial, eu já fiz uma creche, fiz uma unidade básica de saúde. Estou licitando, né? A prefeitura fez. O Estado já colocou a água e esgoto. Nós vamos agora começar o calçamento de lá. E a obra está parada. A empresa que estava, não quis mais fazer, foi destratado isso no mês de agosto. De lá para cá ainda não conseguiu contratar uma nova empresa. Porque não há compromisso deste governo que passou, que está passando, com um programa chamado Minha Casa Minha Vida, que ele transformou em Casa Verde e Amarela, mas que não há recurso. 500 casas, gente, numa cidade pobre como a nossa cidade, de pessoas pobres, humildes, que pagam aluguel, ou que nem tem onde morar, ou que mora agregado com o sogro, com a sogra,
com a mãe ou com o pai, é fundamental. Né? Aí pergunta que foi o prefeito, não foi, a nossa parte nós fizemos. A última parte que falta fazer a nossa parte é o calçamento. As casas praticamente estão prontas, mas falta a parte toda de arruamento para ser feito lá. E é importante que isso seja. Então, são exemplos na área da saúde, na área da habitação e na área das obras, investimentos que não foram possíveis ser feitos. Porque, gente, conseguir o dinheiro é fundamental. Mas executar também é. E eu vou citar os problemas que eu tenho. Perelinho. Essa obra aí faz 10 anos, gente. 10 anos. Estou com muita dificuldade de concluir, mas vou concluir na minha gestão. Falta R$1 milhão. Vou ter que gastar R$1 milhão para concluir com recurso próprio. Praça da PEC. Um prédio de 4 andares, belíssimo. Terminei o prédio. Falta a Caixa vir para dar a funcionalidade para poder abrir. E lá vai funcionar um CRAS, vai funcionar a Secretaria de Cultura. E outras atividades da cultura. Fiz uma praça ao redor, a praça está pronta, mas o prédio em si não está. Fora as 3 creches do Boa Vista, do Mourão e do Novo Horizonte, que então, às vezes consegue seu recurso e não se consegue terminar. Então, e não se consegue terminar pela falta de agilidade na liberação desse recurso. Espero que a gente possa superar, porque conseguir recurso é bom, mas é bom quando chega, né? Não basta conseguir no papel, tem que conseguir concretamente, né? Graças a Deus, Deus foi muito positivo com a gente conseguiu muita articulação com o governo do Estado. Então foi possível fazer a praça da prefeitura, fazer a praça da matriz, fazer muito calçamento, muita pavimentação, que depois, se quiserem perguntar, eu estou à disposição para responder sobre isso.